Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia da nossa EBD com você. Estamos aqui trazendo mais uma lição da nossa Escola Bíblica Discipuladora. E a lição de hoje é a número 11 da nossa revista Palavra e Vida, uma revista da nossa Convenção Batista Fluminense para você. A lição de número 11 está baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versos 1 a 3 e o capítulo 9, versos 1 a 9. O tema: Paulo, conversão e chamado. O hino que nós acabamos de ouvir fala das eis a nova do Evangelho. Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus! E essa mensagem nos é trazida pela vida de Paulo, uma vida que fala muito aos nossos corações. Então vamos à nossa lição. Paulo, conversão e chamado. Qual o objetivo? O objetivo é que, ao final da lição, poderemos entender como foi o processo de Deus na vida de Paulo, desde suas perseguições até o início de sua caminhada missionária. E assim como Deus teve propósitos, lá na vida de Paulo, ele também tem propósito nas nossas vidas. Nós só precisamos deixar que ele fale aos nossos corações e deixar que ele venha tocar em nossa vida, assim como ele tocou. Desculpa, eu estou fazendo uma operação aqui. Assim como ele tocou na vida de Paulo também, para que nós também possamos fazer a obra do Senhor. Para isso fomos chamados também. Lucas é o autor bíblico que narra a trajetória de transformação na vida de Saulo de Tarso, um perseguidor dos evangélicos, um perseguidor de Jesus Cristo. É extraordinário aquilo que Deus realiza na vida desse homem. Sua trajetória é importante e impactante para o que vemos no Novo Testamento. Paulo é o último apóstolo chamado para este santo ministério. Mesmo sendo o último a ser escolhido e chamado, ele se torna um dos mais influentes deles. Com sua capacidade de interlocução e desenvolvimento de temas centrais da fé, que foram sistematizados pela história e tradição da Igreja. Vejamos como foi essa jornada narrada por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro momento da nossa lição. Saulo, o perseguidor. Saulo era conhecido como um opositor da fé cristã. Os textos que indicamos como base para a nossa lição relatam os primeiros momentos de Saulo, citado por Lucas no livro de Atos, como um perseguidor da igreja. Filipenses 3, 6. Ele participou de maneira ativa na morte do diácono Estevão. Saulo era um fariseu zeloso da cultura e tradição que seguia. Gálatas 1:14. Ele recebeu uma educação religiosa muito consistente, o que o tornou um líder influente e respeitado entre os judeus. Atos 22:3. Sua erudição o levou a acreditar firmemente em sua missão de conter o avanço do cristianismo. As perseguições que conduziu refletem a intensidade da hostilidade dos fariseus contra os seguidores de Jesus. Saulo estava imerso no farisaísmo e no sinédrio, a alta corte judaica
que lidava com questões de fé. Então, lá em Filipenses 3:5, ele se descreve como fariseu, filho de fariseus, evidenciando sua forte ligação com a escola farisaica e sua adesão rígida à lei mosaica e à ortodoxia judaica. O Sinédrio desempenhou um papel crucial na perseguição aos seguidores do caminho. E Saulo era um respeitado membro desse conselho. Em Atos 5:34 a 40, durante o julgamento dos apóstolos judeus, seu mestre Gamaliel destacou-se pela erudição e sabedoria. Mesmo em meio à perseguição, Gamaliel aconselhou cautela aos líderes, lembrando que movimentos messiânicos anteriores haviam surgido e desaparecido. Ele sugeriu que, se o movimento fosse humano, fracassaria como outros. Seu conselho foi seguido e os apóstolos foram libertados. Segundo momento, a transformação. O texto de Atos 9 narra a transformação de Saulo, que impactou não apenas sua própria vida, mas também os passos dos apóstolos e a missão da igreja. A história de Paulo, relatada por Lucas, é um testemunho poderoso do poder transformador de Deus. Ele passou de perseguidor a perseguido após sua conversão. Em Atos 9, 1 a 9, temos a descrição da conversão de Saulo. Leia o texto e reflita sobre questões relevantes para o nosso tempo de hoje. Então vejamos. Primeiro, Saulo achava que estava certo, pois estava convicto de que estava fazendo contra os cristãos. Povo do caminho, Atos 9:1. Segundo, Saulo estava legalmente habilitado, humanamente falando, para realizar as perseguições em nome da fé, Atos 9:2. Terceiro, Deus intervém na história de pessoas que humanamente seriam as mais difíceis de se converterem, pois para Deus nada é impossível, Atos 9:3. Quarto, Jesus foi claro e objetivo ao dizer a Saulo onde ele estava errando, Atos 9:4 e 5. Quinto, Saulo não sabia quem era Jesus, mas sabia que tinha poder a ponto de chamá-lo de Senhor, Atos 9:5. 6. Saulo teve que se submeter ao comando de Jesus, Atos 9:6. 7. Saulo estava impossibilitado de realizar qualquer ação pessoal inicialmente, sendo inclusive conduzido daquele lugar, Atos 9:6 a 8. 8. Seu chamado fez com que a glória de Deus fosse notada por aqueles que o acompanhavam, tendo a oportunidade de ouvir a voz do Senhor, Atos 9:7. 9. Saulo, em seus primeiros passos, após o próprio Senhor pará-lo, precisou de ajuda na caminhada, necessitando ser carregado, Atos 9:8. E, finalmente, Saulo ficou 3 dias sem enxergar, comer e beber. Teve tempo para analisar seu próprio caminho trilhado até ali e tudo que tinha experimentado no caminho a Damasco, literalmente. Saulo não virou apóstolo da noite para o dia, Atos 9:9. Interessante essa narrativa, né? Passo a passo, para que a gente possa compreender melhor como se deu a conversão de Paulo.
Terceiro momento, Paulo, o apóstolo. Após chegar em Damasco, como o Senhor havia prometido, alguém é enviado para visitar Saulo. O escolhido foi um discípulo chamado Ananias. Este discípulo disse a Saulo quais eram os propósitos do Senhor na vida dele, já que o próprio Senhor havia ordenado que assim o fizesse, como também realizasse a cura em sua visão e o deixasse completamente são. Atos 9, 10 a 19. Após a experiência em Damasco, Saulo se prepara nas regiões da Arábia, Gálatas 1, 15 a 24, discernindo sua missão como apóstolo dos gentios. Ele imediatamente vai às sinagogas proclamar Jesus, causando desconfiança e medo entre os discípulos, pois ele era conhecido como perseguidor. Atos 9, 20 a 22. Isso também enfurece os judeus, que tentam matá-lo. Atos 9, 23 a 25. Em sua chegada a Jerusalém, Saulo enfrenta desconfiança, mas Barnabé, de Chipre, o apoia. Esta experiência molda seu ministério. Devido à perseguição, ele é enviado a Cesareia e em seguida a Tarso, sua cidade natal, para evitar o perigo de morte. Atos 9, 26 a 30. Ananias, Barnabé e os discípulos auxiliam Saulo nessa nova fase de sua vida, agora como pregador do Evangelho de Jesus, discipulando-o para que seguisse no caminho. Em Atos 13, 1, em Atos 13, 1, Saulo reaparece como quem fazia parte das igrejas que se reuniam na Antioquia ou em Antioquia, sendo reconhecido como mestre. A transformação de um homem, né? A partir desse capítulo, Saulo é referido como Paulo por Lucas, Atos 13, 9. É importante esclarecer que Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, como fez com Abraão, para Abraão, Sarai, Jacó e Simão. Saulo, sendo judeu, hebreu, recebeu esse nome de seus pais, Filipenses 3, 5. Mas como seu pai era cidadão romano, ele também possuía a cidadania romana e o nome latino Paulo. Então, enquanto atuava dentro da estrutura religiosa judaica, o nome Saulo era mais apropriado. Porém, ao iniciar seu ministério apostólico entre os gentios, adotou o nome de Paulo para se adaptar aos lugares onde pregaria, como declarado em 1 Coríntios 9, 19 a 23. Isso também ajudava a dissociá-lo de seu passado como perseguidor. Então, essa mudança ela é interessante. Saulo, quem era Saulo? Um homem que perseguia os cristãos. Quem é Paulo? O homem que prega o Evangelho de Cristo. Interessante. Conclusão. A vida de Paulo é inspiradora, um testemunho vivo do agir de Deus na vida do homem. Sua vida também é um alerta para que a religiosidade não ponha escamas em nossos olhos, de forma que interpretemos errado a palavra do Senhor. Os servos do Senhor Jesus nunca tiveram características de perseguidores, mas sempre de perseguidos. O chamado de Paulo marca um novo tempo na igreja, onde por meio dele há uma potencialidade para a pregação dos gentios. Paulo experimentou essa transformação radical,
uma mensagem que anima nossa vida ao ponto de crermos em uma jornada de fé e esperança, onde Deus está no controle das nossas vidas, cuidando de cada detalhe, assim como fez com Paulo através da vida de Ananias e Barnabé. Então, Deus, assim como usou Ananias e Barnabé para a preparação e transformação de Saulo, pode usar você para a transformação de muitas vidas, que nós nos deixemos usar pelo poder do Evangelho de Cristo, pelo poder de Cristo, pelo amor de Cristo para conosco, para transformar outras vidas também. Agora, finalizando a nossa lição, para pensar e agir. Primeiro, quem são os Ananias ou os Barnabés na sua caminhada? Pessoas que Deus enviou para serem bênçãos no cuidado na sua jornada. Então, assim como Saulo teve Ananias e Barnabé, você também teve pessoas que puderam chegar até você e passar a mensagem da graça e poder do Evangelho de Cristo. Segundo, você consegue listar 3 pessoas que aparecem muito ou que parecem muito difíceis para a aceitação da mensagem do Senhor? Amigos, familiares, vizinhos. Ore por elas agora. Deus fez na vida de Saulo. Ele é poderoso para transformar vidas e histórias no tempo de hoje também. Terceiro, creio no processo de discipulado na vida daqueles que estão chegando à fé em Jesus. Saulo é prova viva disso. Seu ministério foi lapidado no processo. Ele não se tornou apóstolo e missionário da noite para o dia, literalmente invista em fazer discípulos. E que Deus possa estar assim abençoando as nossas vidas através dessa lição tão importante que nós estamos estudando no dia de hoje, não é mesmo? Coisa boa quando a gente pode ser usado para resgatar vidas do pecado, né? Como o coração da gente vibra quando alguém se converte ao Senhor Jesus, porque ouviu uma palavra nossa, por mais pequena, mais simples que seja essa palavra. Uma pequena palavra pode fazer uma grande transformação. Jesus ama você. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um domingo. Obrigado por mais uma lição dessa série de lições tão boas para a nossa edificação. Ó Deus, que esta palavra possa chegar a corações e fazer com que vidas sejam transformadas pelo poder do Evangelho, assim como foi transformada a vida de Saulo. Ó Deus, usa-nos para resgatar vidas que estão lá perdidas no lamaçal do pecado. Abençoa-nos, ó Deus. Te pedimos, Senhor, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos bisnetos, ó Deus. Vem fortalecer a nossa fé e que nós possamos, ó Deus, convictos do poder do Evangelho, levar pessoas aos pés de Cristo, discipulando-as para a formação da sua vida espiritual. Muito obrigado, Deus. Nós oramos, nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Você se lembra do dia da sua conversão? Acabamos de falar do dia da conversão de Saulo, que tornou-se um grande apóstolo de Cristo. Pois é um dia, como diz o hino, ditoso dia.
Vamos ver, repetir agora as palavras do coro deste hino. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sinto seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Que você possa se sentir também satisfeito, porque um dia Jesus alcançou a sua vida. E quantas pessoas também poderão se sentir satisfeita através do meu, do seu, do nosso testemunho do Evangelho de Cristo, não é mesmo? Pois é, hoje é domingo. Domingo é um dia especial em todas as famílias. Então aproveite esse domingo junto da sua família, almoçando, passando momentos lá, que possa ser um momento de testemunho do Evangelho de Cristo e que através da sua vida, outras vidas possam chegar aos pés de Cristo também. Mas lembrando uma coisa, logo mais não fique em casa não, vá à casa do Senhor, vá à igreja, cultuar ao Senhor com os seus irmãos, amigos, aquele momento de comunhão, de participação do culto ao Senhor. Faça isso. E amanhã, segunda-feira, se Deus permitir, estaremos de volta trazendo para você a nossa devocional com você, uma reflexão da palavra do Senhor para a edificação das nossas vidas. A todos, um bom dia na graça e paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém.